Eu queria iniciar dizendo os recursos, né, acumulados até então, eles estão preservados, tá? Não tem nenhuma possibilidade de perda dos recursos acumulados, né? Esse processo foi uma decisão unilateral, né, das patrocinadoras, né, Abril Comunicação, Abril Radiodifusão, Casa Cor, DINAP, Editora Nova Continente, a IBA e a Trilog, né, que são as empresas do Grupo Abril, né. A gente recebeu uma carta no dia 22 de fevereiro, e na carta diz que é um amplo processo de reorganização societária no âmbito do grupo econômico das patrocinadoras, a fim de promover a reestruturação de seus negócios, tendo como um dos resultados a implementação de mudanças na política de benefícios das patrocinadoras. Tá? Então, a notificação de 21 de fevereiro, tá? Corrigindo aqui. O que isso significa aqui para inovar, né? Só para dar em termos de números, né? O Grupo Abril hoje tem 141 participantes que trabalham nas empresas do grupo, tá? Isso representa um fluxo de entrada de contribuições das empresas de R$35 mil, tá? Então, é um valor muito baixo frente ao nosso patrimônio de 1 bilhão. 94% das pessoas que participam da Abril, que está em torno de 4.700 pessoas, já estão fora das empresas patrocinadoras, né? A gente começou o Plano Família Inovar, só para dar uma ideia de dimensão, né, do que é esses 35 mil, em 2 meses a gente já captou R$600 mil. E durante todo o ano passado, a gente teve uma entrada de mais de 4 milhões de contribuições voluntárias. Por exemplo, a pessoa que vende a casa e aplica o recurso aqui com a gente. Então, 4 milhões e 100 entraram em 2021, frente a 1 milhão e 300 que a gente teve de entrada em 2020. Então, em termos de representatividade, né, a Abril é pouco relevante em termos de patrimônio, tá? Então, essa retirada, ela vai oferecer algumas opções, né, que eu vou relatar mais a seguir. Os atuais participantes poderão continuar normalmente na Inovar Previdência, sem nenhuma alteração, tá? A única questão é que eles vão precisar, todos vocês precisarão se manifestar formalmente com um termo, né, de opção que nós vamos enviar no término do processo. É um processo que deve durar 1 ano e meio. Assim que a Previc aprovar esse processo, a gente vai enviar um termo de opção, onde as pessoas vão optar por permanecer, elas vão poder portar para outro plano. Eu vou dar mais detalhes a seguir. Tá? Aqui são as opções, né, que serão abertas. Manter com 100% do saldo. Tá? Quando a patrocinadora se retira, o saldo que a patrocinadora colocou para cada participante é incorporado ao saldo do participante. Tá? Então, na verdade, dá mais segurança para os participantes, porque fica um saldo único em nome do participante. Tá? Kleber, desculpa, mas tem uma dúvida nesse ponto. Um plano de previdência privada pode continuar operando sem patrocinador? Pode. Tem a figura do instituidor, e do patrocinador. Tem que ter uma dessas duas figuras. A Inovar Previdência, ela é uma patrocinadora. Então, quando, por exemplo, Nelson, você decidir permanecer dentro do nosso plano, você vai ficar debaixo da Inovar Previdência. Você não vai ficar mais debaixo da Abril, porque a Abril está se retirando. Tá? A Inovar é uma patrocinadora também. Você entendeu? Então, as pessoas são migradas para debaixo da Inovar Previdência. E quem recebe benefício continua recebendo normalmente, quem quer continuar contribuindo, continua contribuindo. A mudança principal é para 141 pessoas que fazem parte das empresas, que deixarão de receber as contribuições das empresas no término do processo. Durante o processo, elas continuam recebendo. Sim, é que eu dei uma pesquisada e não encontrei nada sobre isso no site da Previc, a não ser uma linguagem muito jurídica. É que os planos de previdência privada têm patrocinador, inclusive, para se diferenciarem dos planos de previdência aberta de bancos e seguradoras. Eu desconhecia
esse fato que, mesmo sem uma empresa patrocinando, poderemos continuar. É uma boa notícia. A gente pode continuar porque a própria Inovar é uma patrocinadora. Então, ela já atende essa condição de ter uma patrocinadora. Fora isso, a gente tem o nosso Plano Família, que ele é instituído pela ABRAP, que é a Associação dos Fundos de Pensão, ao qual nós somos associados, tá? Então, também tem esse outro plano que os participantes atuais desse plano patrocinado também podem migrar para lá se desejarem, tá? Então, tem essas duas opções. Como eu coloco aqui na tela, né, a primeira opção é manter o recurso 100%, sem perda nenhuma, e quem contribui por conta própria pode continuar contribuindo ou só deixa o saldo remunerando pelo retorno dos investimentos. Tem a opção de transferência para o nosso Plano Família Inovar, que é o nosso novo plano. É um plano mais flexível para a utilização dos recursos, tá? O objetivo dele é dar um pouco mais de novas formas de utilização do recurso. Não só lá na aposentadoria, de repente o cara ficou desempregado, precisa de um recurso, ele pode transferir lá para o Plano Família e depois da carência de 3 anos ele pode começar a utilizar parte dos recursos. A ideia é ele utilizar uma parte e sempre deixar um pedaço para o futuro. Tá? Essa é a ideia desse Plano Família Inovar. A transferência para outro plano... Pode falar, Nelson. Me permita mais uma pergunta. Nós temos aí uma assessoria do Itaú e outros. Essa estrutura que ajuda vocês nas decisões, vão continuar? A taxa de administração vai sofrer alguma mudança? E são questões relevantes, né? Deixa eu fazer só um parênteses, Nelson, me permite. Eu gostaria de pedir ao Kleber continuasse a apresentação e no final a gente faz perguntas, pode ser? Pode. Tudo bem, Caldini. Obrigado. Vamos tocar assim? Obrigado, Nelson. E aí depois vocês abrem aí, eu vou procurar concluir rapidamente, para deixar aberto para vocês perguntarem. Tá bom? Pode se transferir para outro plano de previdência, né? Fundos e bancos, né, que a gente tem comprovadamente visto com retornos abaixo do que a gente tem oferecido aqui na Inovar. Transferir parte e resgatar outra parte, descontando o imposto de renda sobre o valor total resgatado, tá? Isso é importante, gerando perda de patrimônio. E o recebimento do saldo total à vista. Então, pode fazer um resgate do saldo total, só que tem que tomar cuidado com o IR, que o imposto de renda é em cima do valor total, podendo chegar até a 35% do patrimônio constituído, retido em imposto de renda. Por que manter o saldo aqui na Inovar, né? A gente quem decidir manter o saldo, ele pode ficar na condição de autopatrocínio, que ele continua contribuindo por conta própria, o que a gente chama de BPD, que é basicamente manter o saldo acumulado, sem fazer novas contribuições. Aí, esporadicamente, a pessoa pode fazer aportes, mas não são aportes regulares, como no caso do autopatrocínio, que é mensal. E a pessoa pode continuar como assistido, tá? Não tem nenhuma... quem já recebe benefício pode continuar recebendo benefício. Para o autopatrocínio, para todos esses participantes, exceto o assistido, depois do processo de retirada, né, depois que assinou o termo, elas permanecem com a opção de resgatar total, de portar, não perde essa condição, exceto quem já recebe benefício. Quem já recebe benefício não vai ter mais a condição de resgatar total, mas tem a flexibilidade de resgatar de uma só vez 25% do patrimônio, para quem ainda não fez, e aumentar o percentual de retirada mensal, que pode ir até 2,5% do patrimônio constituído. Então, assim, tem bastante flexibilidade. Não temos fins lucrativos, taxa de administração é baixa, 0,5% ao ano, né, a rentabilidade maior, depois eu vou mostrar os comparativos para vocês. Estrutura de governança com representatividade nos conselhos, né, a gente tem a maior parte dos conselheiros independentes, que já não fazem mais parte das empresas, né, e a aposentadoria por idade, morte e invalidez,
e a possibilidade de adesão, né, dos familiares, né, como eu disse, ao Plano Família Inovar. Aqui um pouco dos diferenciais, né, uma política de investimentos diversificada no Brasil e no exterior, um fundo parecido com esse, que são os multimercados, eles cobram em torno de 2% da administração, mais taxa de performance acima do que exceder lá o parâmetro deles. Aqui a gente cobra 0,5%, né, de taxa de administração. Gestão própria e terceirizada, né, com expertise macro e micro alocação. O que é isso? A gente estuda muito os percentuais aonde alocar em cada classe de ativo, renda fixa, renda variável, investimento no exterior, e a gente monitora isso de perto. Inclusive, nessa questão da Rússia e Ucrânia, a gente já perguntou para o pessoal, alocação baixíssima, acho que chega a 0,1 do nosso patrimônio, lá no exterior, que está alocado nesses países, então a gente tem um controle bem firme aí dessa questão de riscos, né, do plano. Aumento do patrimônio via ganho real, acima da inflação, no longo prazo, vou mostrar isso para vocês mais à frente. Governança robusta, com fechamento de cota e contabilidade, tudo realizado internamente. Muitos fundos de pensão terceirizam isso, a gente tem o controle de tudo isso aqui internamente. O alinhamento de interesses com os dirigentes da administração, participo do plano de previdência, eu participo desse plano, participo também do Plano Família Inovar, né? Para quem não sabe, o participante número 1 é meu filho, que é o Theo, de 6 anos, é o participante número 1, número 2 é minha esposa, e eu sou o número 3 do Plano Família lá em Inovar, contribuindo lá todo mês, tá? Para essa questão do fomento e porque a gente acredita nesse projeto. Uma forte regulação do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, né? A gente segue as diretrizes de aplicação do Conselho Monetário Nacional, a gente tem uma política de investimentos que está disponível no nosso site, que ela é um pouco mais restritiva do que a lei, até, mas a regulação, ela limita, né? Ela coloca limites de onde eu posso colocar, investir o nosso recurso, e de que forma, quais os produtos que a gente pode acessar. Fiscalização constante do órgão regulador Previc, então a Previc, todo mês a gente manda balancete para eles, tem a auditoria anual, que a gente, na verdade, a gente está em processo de auditoria agora também, fora o monitoramento também feito por consultoria externa de investimentos, tá? Que também nos assessora na alocação dos recursos. E o patrimônio de 1 bi, né, que permite acesso a estratégias promissoras. Aqui um pouco do comparativo com os maiores PGBLs de banco, então a gente entrega em 3 anos 27%, frente a uma média de 12,40% dos maiores planos de previdência do mercado, uma diferença muito grande de retorno, né? E até em relação ao CDI, que é a taxa básica de juros, 13,90%, né? Importante destacar também que, além de taxa de administração, muitos planos PGBLs cobram taxa de carregamento. Quando você coloca o dinheiro lá, você deixa uma parcela como taxa de carregamento. Então, você coloca R$100, é aportado 93 lá na sua conta. R$7 é taxa de carregamento, tá? Então, tem essa questão também. Fora a questão sucessória, tá? Que quando vai passando a sucessão, por exemplo, o titular falece, o cônjuge passa a receber a renda, geralmente tem um corte do benefício. Começa a receber 75% da renda que recebia o titular. Aí passa para os filhos, começa a receber 50%. Aqui não, aqui é em cima do saldo constituído, né? Em cima do percentual do saldo constituído, até ele se exaurir. Aqui um pouco de resultado de longo prazo, até comparando com plataformas aí de mercado, XP e Catu, né, que vem atuando fortemente aí nesse segmento. Aqui embaixo a gente vê a questão do risco e aqui a gente vê o retorno. Então, quanto mais eu tiver desse lado aqui, melhor, né, em termos de retorno e risco. Né? Se a gente perceber a Inovar, no mesmo nível de risco, ela é que entrega o maior retorno. E ela também está muito próximo dos maiores retornos de toda a amostra, até de quem toma mais risco, né, de quem toma risco bem mais elevado do que o da Inovar.
Então, a gente tem utilizado de forma eficiente, né, o risco, né, que a gente assume, gerando o retorno, né, acima da média de mercado. Aqui, com um comparativo bem de longo prazo, desde 2000, então a gente acumula 1.407% de retorno, que dá 123% do CDI, né, no longo prazo, numa janela de mais de 20 anos, né? Se a gente compara com o CDI, né, a entrega é muito maior, acima também do nosso objetivo atuarial, que é a inflação, né, mais 1%, né, e se comparar com poupança, inflação, está muito além. Aqui um pouco da nossa governança, que não muda nada, né? Na verdade, a composição, a gente tem um conselho deliberativo, um fiscal, né, a diretoria executiva, o comitê de investimentos, né, e os nossos prestadores de serviço, né, a administração também dividida na gestão de relacionamento e benefícios, administrativa, governança e contabilidade, e gestão de investimentos. Isso, desde 2018, quando a gente mudou o nome de Abril-Prev para Inovar, a gente foi construindo essa independência administrativa. Então, hoje, a gente não depende de nenhuma empresa para tocar o nosso negócio. É tudo feito internamente. Parte de RH, parte de facilities, tudo isso a gente faz internamente. A gente busca, obviamente, prestadores, mas é uma empresa que atua de forma independente, tá? Não tem nenhuma dependência nem administrativa, nem econômica, financeira de nenhuma patrocinadora, tá? Esse ano, inclusive, teremos eleição para conselho, né? Os nossos atuais conselheiros que não fazem parte da Abril, eles já se comprometeram a se candidatarem, tá, para as próximas eleições. Então, em termos de governança, a gente não teria nenhuma alteração. Outros participantes também poderão se candidatar, fica aberto para todo mundo. Lembrando que depois de eleito, tem o prazo de 1 ano para se certificar, tá? Tem uma certificação exigida e tem que fazer prova de certificação com os conhecimentos relacionados ao segmento de previdência. Então, tem esse pré-requisito. Os conselheiros atuais, eles fazem uma reciclagem anual, né? Eles têm que ter um mínimo de horas de cursos e eventos, né, para reciclagem e para poderem manter a certificação. Aqui um pouco das vantagens, né, como eu já falei, retorno, entidades sem fins lucrativos, não tem comicotas. Por exemplo, se alguém resgatar daqui vai pagar IR sobre o valor total, vai investir num fundo de investimento comum, vai pagar imposto lá também de novo. Aquele famoso comicotas que ocorre semestralmente, que às vezes a gente nem percebe, e a gente está pagando imposto ali, e isso prejudica a acumulação de capital. Porque como aqui a gente não está pagando imposto anualmente, o dinheiro que eu pagaria de imposto está trabalhando a meu favor, na acumulação do capital. Então, isso é fundamental quando você olha o horizonte de longo prazo. Tá? Já falei de custo, possibilidade de adesão do plano família, o saldo da patrocinadora integra o saldo do participante, como eu coloquei para vocês, possibilidade de abatimento do IR, né, até 12% da renda tributável, para quem declara, faz a declaração completa, ainda está contribuindo, né, e contribui para o INSS, né, e as formas de aposentadoria também desvinculado do INSS, né, a partir dos 55 anos, já pode requerer o benefício. Aqui um pouco sobre a opção de portabilidade para o plano família, né, possibilidade de resgate de valores portados, né, de contribuição voluntária, né, e de até 20% do saldo acumulado a cada 2 anos, após 3 anos de carência. Então, a gente tem 3 anos de carência, que não pode mexer com o recurso, depois começa a flexibilizar para utilização aí de parte do recurso acumulado. Pode-se pedir também um benefício temporário antes de ser elegível a aposentadoria,
então de 50% a 70% do saldo, né, depois de 5 e 10 anos de acumulação, pagos entre 24 e 60 meses. Então, você pode receber uma renda mensal ali durante um determinado período, antes de você se aposentar, né, com a possibilidade de sacar 25% desse percentual já na hora da concessão desse benefício. Tá? Pode transferir o saldo a qualquer tempo, né, para outra instituição, banco, outro fundo de pensão, né? E aí, lá você vai poder resgatar também, só que seguindo as regras do plano receptor, né? E atentar para as regras de sucessão, como eu comentei anteriormente. Aqui no plano Família Inovar, contribuição mensal e voluntária, com mínimo de R$50, tá? Então, é bem democrático aqui esse plano família, justamente para a gente tentar angariar cada vez mais participantes, né? A gente implantar essa cultura previdenciária, a gente tem feito também alguns eventos de educação financeira, justamente para isso. E é bem fácil de contribuir, pode ser feito por boleto bancário, débito em conta, no Banco Itaú, Pix, então a gente tem várias opções aí de formas de contribuição. As contribuições podem ser suspensas por até 2 anos, ininterruptos, ou não, no período de 5 anos, sem interrupção do vínculo ao plano. Então, pode-se cessar a contribuição, depois volta a contribuir. A taxa de administração de 0,5%, igual ao outro plano. Além dos próprios participantes, né, os ativos e os aposentados, podem aderir ao plano os parentes de até o 4º grau, ou por afinidade até o 2º grau, além de parentes socioafetivos. Então, o cunhado pode entrar, enfim, o primo, e aí se o primo entra, ele pode convidar um primo dele, que não tem nenhuma relação com o meu primo, que entrou, então isso tem uma capacidade exponencial de crescimento. Além disso, o plano também oferece a opção de seguro de morte e invalidez, com custos inferiores aos do mercado. Por exemplo, na contratação de uma pólice de R$500 mil, o participante vem a falecer, esse dinheiro é creditado na conta dele aqui na Inovar, e os beneficiários podem receber uma renda em cima desse valor. Então, os aposentados podem ter aí mais uma garantia de sucessão, né, de deixar um patrimônio, e até os ativos também, né, de deixar um patrimônio aí para os sucessores. E a gente também tem nesse plano o Cash Prévio, que a gente chama de Cash Prévio, que é uma plataforma, né, um site, que tem mais de 400 lojas conveniadas, onde as pessoas fazem as compras pelo site e parte do cashback, o dinheiro de retorno, ele entra na conta dele dentro do plano. Então, é como se fosse uma aplicação que ele está fazendo. Quando acumula R$30, a empresa transfere esse valor para a gente acredita na conta dele aqui na Inovar. Então, é mais uma ferramenta de acumulação de capital. E a rentabilidade, o plano está rodando faz 3 meses, a gente já está com 4,13 de rentabilidade, uma média de 1,36 ao mês. Isso dá quase 2 vezes o CDI, ou a inflação mais 1,86. Então, é um plano que está indo super bem. As rentabilidades de um e de outra, desse plano e do outro, é um pouco diferente, porque o outro plano foi constituído já há muito tempo, tem outros ativos, tem uma carteira muito diferente da atual. O que a gente buscou é que eles tenham o mesmo risco, e o retorno próximo, mas a gente não consegue casar os retornos. Isso não pode, até porque no plano patrocinado a gente tem carteira própria, que a gente administra. Nesse plano a gente não pode administrar a carteira própria, é tudo terceirizado. Tá? Então, a gente contrata os gestores, faz a seleção, na verdade a gente usa os mesmos gestores do outro plano para fazer a gestão do patrimônio desse plano Família Inovar. Aqui a opção de portabilidade para outra instituição, né? A gente colocou aqui um comparativo de, por exemplo, R$100 mil
que é portado, né, não tem tributação, né, vai o saldo total, o saldo do participante mais a patrocinadora, mais o saldo da patrocinadora. E aqui a gente coloca alguns comparativos, né, de acumulação em 12, 24, 36, 48 e 5 anos. Então, percebam a diferença. 158 mil seria acumulado em 5 anos, com base no nosso histórico, né, frente a um fundo da Porto, por exemplo, que dá um retorno que gera 127 mil de patrimônio no mesmo período, né? Então, tem uma diferença aí relevante. A questão do resgate mais a portabilidade, então pode resgatar uma parte e portar outra, inclusive para o nosso plano família, né? No resgate tem a incidência de R, né, conforme a opção realizada no momento da inscrição, na tabela progressiva ou regressiva, e podendo ter ajuste na declaração completa no caso da progressiva, que é o que eu vou falar depois da questão do resgate. E aqui um pouco também dos comparativos de rentabilidade, né, do nosso plano frente aos demais aí que a gente elencou. Em 5 anos a gente tem gerado 58% de retorno, frente a ele tem gente que está entregando 27, 29, então é uma diferença bastante importante. E a opção do resgate aqui total. Então, a gente colocou um exemplo aqui na progressiva. Então, a pessoa tem 100 mil acumulados, ela vai pagar logo de cara 15% de IR, que dá 15 mil reais, e vai receber 85 mil, tá? Porque é sobre o valor total acumulado. No regime regressivo, pode chegar até 35% esse desconto, tá? Dependendo do tempo de acumulação, tá? E além desses 15% de quem está na progressiva, poderá haver um pagamento adicional na hora de fazer a declaração do imposto de renda no modelo completo. Aqui os passos, né, do processo de retirada, né? Teve a comunicação das patrocinadoras em 21 de fevereiro. Comunicamos o conselho, o deliberativo na mesma data, e depois de 2 dias o fiscal. Fizemos a comunicação aos participantes ontem, né? Envio dos termos para todos os participantes. Aqui, instrução do processo para a Previc, então a gente tem até 180 dias para fechar toda a documentação e enviar para a Previc, com a data base 28 de fevereiro, a partir dessa data começa a contar esse prazo. Depois da aprovação da Previc, caso não hajam solicitações adicionais, porque às vezes a gente manda o processo, aí eles voltam com questionamento, então fica um vai e vem até alinhar tudo, e aí depois de aprovado, 60 dias úteis após o envio inicial do processo, a Previc pode aprovar o processo. Aprovando o processo, a gente envia o termo para vocês. Então, todas as pessoas, todos os participantes, os que estão na empresa e os que não estão, têm que se manifestar. Então, é muito importante vocês darem uma olhada no cadastro de vocês aqui conosco, e-mail, telefone, endereço, porque a gente já está passando por um processo agora com a Somos, e a gente enviou tudo por e-mail, os termos, assina digitalmente, e agiliza o processo, a conclusão do processo de retirada. Então, é muito importante essa questão do cadastro, tá, pessoal? Vocês darem uma olhada, ver como está o cadastro de vocês aqui conosco, para a gente poder enviar esse termo, que todos devem se manifestar sobre a decisão, né, de permanência na Inovar. A devolução dos termos, né, pelos participantes da Inovar, até 60 dias após o recebimento, pagamento de eventuais portabilidades e resgates. A gente vai estimar alguns cortes, né, mensais para fazer esses eventuais pagamentos, com datas que a gente vai definir posteriormente. E aí a continuidade da Inovar com as pessoas que permanecerem no plano.
aqui, destacando novamente, né, os vinculados e não vinculados às empresas têm que preencher o termo, né, optando qual a opção escolhida, né, permanecer no plano ou transferir para o plano família, transferência para outro plano, recebimento em pagamento único, que é o resgate, com desconto do IR, e pode combinar essas 3 opções aqui. Pode ter uma combinação, fazer parte vai para o plano família, parte para outro plano, e receber em resgate também pode ser feito. Como eu já falei, o termo pode ser assinado de forma digital, né? Em caso de portabilidade para outro plano, é importante coletar as informações da instituição de destino, em caso de portabilidade, e para permanecer no plano, ou decidir após o prazo estipulado, porque também não vai perder essas condições, né, é obrigatória a devolução do termo com as opções assinaladas 1 e 2. Tá? Então, aqui só ressaltando a importância de vocês verificarem os dados cadastrais. Tá? E aqui o nosso compromisso, né, como sempre, né, de contribuir aí nessa jornada de formação de capital, para propiciar uma renda complementar ao cada vez menor benefício do INSS, né? Então, como eu coloquei lá na primeira apresentação, agora mais do que nunca nós somos os protagonistas da Inovar Previdência, nós participantes, né? Então, e o governo tem cada vez saído mais dessa questão da aposentadoria, né? Dificultando cada vez mais a concessão, virão novas regras, né? E eu acho que cada um tem que pensar realmente no seu futuro aí financeiro, né, cuidar das finanças pessoais, ser realmente protagonista da saúde financeira de cada um. Né? E é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente abre para perguntas. Isarria, fica à vontade, prazer revê-lo. Tudo bem, pessoal? Kleber, de tudo que você apresentou aqui, eu tenho 2 questões. E eu estou acompanhando o pessoal, assim. Tem um efeito mais psicológico aqui, sair a abril, né, por causa do nome. E esse efeito psicológico teve lá atrás, quando se falou assim, olha, a TVA vai sair, olha, a educação vai sair. A pergunta, quando você fala do patrimônio de 1 bilhão que nós temos aí, eu lembro que existe uma verba que fica da empresa, que foi a contribuição da empresa relativa aos funcionários que foram desligados e sacaram a sua contribuição. De quanto nós estamos falando? Porque fala assim, pô, vai sair em abril, né? Mas são 140, nada. Mas de quanto valor nós estamos falando para tirar do patrimônio para devolver para abril? Hoje o fundo previdencial total, ele está em 14 milhões, abril deve ter em torno de uns 12 milhões desse valor, que ela vai ter direito lá na retirada, descontado todas as despesas que teremos nesse processo. Então nós estamos falando aí de um patrimônio de 1 bilhão, nós vamos 14 milhões só, porque assim, como ela estava desde o início, sempre assustou esse número. Por isso que eu falo, foi mais psicológico do que financeiro mesmo. Exato. Então, são 12. Agora, para mim, não fica claro quando você fala de sair do plano, porque as regras para a saída do plano, de sacar as contribuições. Quem já está sendo patrocinado vai sair e sacar 100%? Pode? Essa aqui é uma dúvida. Ou tem a regra dos 25% ainda? 25%. Você está falando para quem é aposentado, é isso? Então, para quem é aposentado, na oportunidade da opção no termo, ele vai poder resgatar o total, se ele assim desejar. Ou permanecer no plano da forma como está, recebendo o benefício normalmente. E aí, com as regras que estão no regulamento do plano. Você poder dar um tiro de 25%, tirar de uma vez só 25%, ou até aumentar o percentual
até 2,5% do valor ao mês de resgate. Não ficou claro por que tem essa opção agora do 100%, só isso. Por causa da retirada da empresa. Só por causa da retirada da Abril? Vai abrir essa opção para os assistidos. Só por conta disso. É uma regra, é a regra da Previc para esse processo. É a regra da Previc. Da Previc, não é nossa, é da Previc. Interessante. Não era só para saber, para esclarecer. Tá bom? Ok, gente. Obrigado. Desculpe aí. Imagina, prazer. Nelson. Bom, tem algumas perguntas aqui. Diga. Primeiro é o seguinte: se a pessoa já está aposentada recebendo os proventos mensais e muda para o plano família, ela continua com esse mesmo status, continuando recebendo, ou tem que deixar o dinheiro parado 2 anos? No caso do plano família, a portabilidade, Ricardo, me lembra, a portabilidade vai estar aberta também, né? Sim, a portabilidade é possível, mas aí você agora vai ficar sujeito às regras desse novo plano. Então, a condição desse novo plano tem as regras lá de aposentadoria. É os 50 anos de idade, mas não tem um tempo mínimo de exigência. Então, se você já tem mais de 50 anos, teoricamente você poderia transferir o patrimônio e já continuar recebendo. Isso. Certo. Segunda pergunta. Em termos práticos, com a saída do grupo da Abril, nós perdemos alguma vantagem competitiva frente aos investimentos, no sentido de barganha com bancos, etc.? Não, nenhuma. Nenhuma diferença, continua da mesma forma. Eu não acredito, terceira pergunta, eu não acredito que vai acontecer, mas caso haja uma migração muito grande, gente que tira o dinheiro, sai, o valor que você tem hoje vai cair, né? Porque a cota depende do patrimônio global, não é isso? É assim, só para colocar um exemplo para vocês, a gente está no processo da retirada da Somos, já está quase no final, a antiga Abril Educação. A perspectiva é de retenção de em torno de 75% do patrimônio, tá? Lá. Não é o cenário base que a gente vislumbra, a gente acha que pode reter mais do que isso, até porque a massa de participantes é um pouco diferente na Bio, tem uma concentração bem relevante, poucas pessoas também, e essas pessoas conhecem muito bem a Inovar e o nosso processo de investimentos. Pode ocorrer de termos que ajustar a taxa de administração em cima do patrimônio restante, remanescente, porque os 0,5% é em cima do patrimônio de 1 bi. Tá? Então, a gente pode eventualmente ajustar, mas como eu bem falei, a gente cobra 0,5%, e tem gente com estratégia aí no mercado que cobra 2%. A gente não vai chegar a isso, 2%. Sim. Não vai chegar. E o importante é a gente continuar gerando retorno líquido de taxa acima da média de mercado, porque esses retornos que eu mostrei para vocês já é descontada essa taxa, tá? Então, assim, mesmo que eu subir a taxa para 0,7, 0,8, se eu gerar um retorno líquido acima da média de mercado, que é o que a gente vai fazer, que a gente já está fazendo, isso praticamente é imperceptível, a gente continua entregando um bom resultado. Sei, mas se há uma saída muito grande, o dinheiro que você tem hoje também vai diminuir, né? Porque ele está baseado nas cotas, não é isso? Se tiver uma saída muito grande, ele reduz. O dinheiro reduz que eu tenho que fazer os pagamentos. Quando você falou da soma, dos somos, você quer dizer, você falou 75%, mas eu não entendi o conceito. Assim, do total de valor envolvido, em torno de 75% a gente está permanecendo aqui na Inovar. Entendeu? Tá. É a mesma característica. A maior parte das pessoas também já não trabalhava mais nas empresas. E a gente acha que aqui o percentual pode ser até maior, porque lá é um pouco diferente o perfil das pessoas. A gente acredita que aqui a gente até pode superar isso. Tá certo, obrigado.
Imagina. João Arinos. Bom dia. Muito bom encontrar aí vários colegas queridos. Eu tenho uma dúvida, apareceram várias dúvidas aí nas mensagens sobre a diferença entre o Plano Inovar e o Inovar Família. Eu acho que algumas você já esclareceu, a questão da rentabilidade. Uma que ficou para mim é se tem alguma coisa ruim no Família, ou seja, alguma desvantagem com relação ao Plano Inovar, e se é exigida aquela contribuição mínima mensal obrigatória. Do Plano Família em relação ao plano patrocinado, né, que é esse mais antigo, a diferença principal é que tem uma parcela dos investimentos e ele não oscila com o mercado. Então, assim, ele pode gerar um pouco mais de estabilidade em relação ao Plano Família Inovar. E a gente esse Plano Família Inovar, ele é um plano em mutação. Assim, o que acontece? A gente está constituindo ele, à medida que for crescendo a massa de participantes, a gente vai analisar o perfil dessa massa e vai investir olhando para esse perfil, entendeu? O patrocinado, a gente sabe que tem muita gente já aprovada e muitas pessoas elegíveis já à aposentadoria, embora não ainda estejam recebendo o benefício. Então, é um plano que ele tem um pouco mais de estabilidade, digamos assim, mas no Plano Família, a gente optou também por começar com baixo risco, né, para gerar também um importante histórico de retorno. Mas, assim, em termos práticos, porque a cabeça nossa de gestão é a mesma. Então, em termos práticos, não vai mudar muita coisa de um para outro. O que muda, principalmente, é que ele é um plano muito mais flexível para você utilizar os recursos. O plano patrocinado ele é muito travadinho, né, porque foi constituído lá atrás, né, naquela época em que as pessoas ficavam 30, 35 anos nas empresas, como a maior parte de vocês ficaram, entendeu? Agora, o Plano Família Inovar, ele já olha um pouco mais para essa nova realidade que a gente vive, né, de muita gente trabalhando via CNPJ, esse tipo de situação, que tem renda instável, não tem uma estabilidade de renda, então é mais pensando nesse público, né? E as contribuições tem que ter pelo menos umas básicas de R$50, e aí a qualquer momento a pessoa pode fazer aportes adicionais. Tá? Não tem restrição. Qual é o patrimônio atual desse Plano Família? O Família, em 3 meses, a gente já está com R$600 mil. Com 3 meses de operação. Tá? Então, assim, é um plano mais flexível para quem quer usar o dinheiro ao longo da jornada de acumulação, eu diria. Então, acho que é viável também avaliarem a possibilidade de portar, também é uma opção, tá? E quem decidir portar, pode fazer previamente, tá? Antes do término desse processo de retirada, quem decidir portar, já pode fazer. Também tem essa opção, tá? Então, é mais uma... E também tem outras ferramentas, né? O seguro, o cash prev, tem umas coisas interessantes aí que ajudam na acumulação, né? Para público mais jovem, que ainda não recebe benefício, quem está contribuindo, eu acho que é um plano interessante, até para os familiares também, colocar filhos, netos, enfim, porque ali também a gente coloca um responsável financeiro, tá? Então, pode ser o menor, cadastrado lá como participantes, e o responsável financeiro pode ser o pai, o avô, o tio, entendeu? Que vai ser o responsável pelas contribuições. Ok, obrigado. Imagina. Kelly? Vamos só seguir a ordem aqui. O Roberto Leite está na frente, por favor. Tá bom, então você acompanha aí, Ricardo, vai me falando. Muito obrigado. Cláudio, obrigado pelas informações que você passou, muito claro. Tenho algumas dúvidas aqui. Primeiro é a seguinte, no momento eu estou fora do país, como que eu faço para optar pela assinatura digital? Tenho que enviar um e-mail para vocês ou como funciona? Não, então só vê se o seu e-mail está atualizado
E aí a gente vai te mandar por e-mail quando for a opção, mas isso vai ser daqui aproximadamente 18 meses. Ok. Outra Tá? dúvida Você é... só vê o cadastro se tá ok, e aí você vai poder fazer a opção do e-mail. Certo, como eu recebi o link para essa apresentação aqui, provavelmente deve estar certo, né? Mas eu vou dar uma verificada de qualquer forma. Segunda coisa... Isso vai ser lá na frente, no término do processo. Por enquanto não muda nada. Ok. Segunda coisa, seria possível a gente ter acesso a essa apresentação que você fez aqui? Ela tem vários detalhes que são importantes para a gente. Sim, ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube, em breve. Eles só vão fazer alguma edição, alguns cortes, e em breve a gente já coloca lá no canal da Inovar no YouTube. Ok, perfeito. Obrigado. Imagina. Tem o próximo aí, Ricardo. William Machado. Diga, William. Sou eu. Seguinte, são algumas dúvidas com relação à portabilidade, tá? Para o plano família. A primeira dúvida, você citou que eu posso até fazer antes, né? Não precisa esperar o prazo ali. A primeira dúvida eu consigo levar, então, tanto o meu saldo quanto o saldo que era da Abril, já fazendo, inclusive, antecipado ou não? Você pode levar, se tiver mais de 5 anos já de prazo da acumulação lá, você pode. Mais de 5 anos de prazo no plano. Perfeito. Então, mesmo que eu fizer agora antecipado, se eu optar pelo plano família, tendo mais de 5 anos, eu levo o meu saldo e o saldo da patrocinadora, é isso, né? Isso. Perfeito. Nessa migração, nessa portabilidade, eu tenho a opção de mudar o regime de tributação? Tem. Inclusive é importante, bem lembrado, William, eu esqueci de colocar isso. Quem importar para o plano família tem a opção de mudar o regime, só que começa a contar do zero, tá? Perfeito. Mas existe essa opção. Se eu estou lá naquela tabela de 35 e quero mudar para de 15, eu tenho a opção de fazer agora. Tem. Você pode migrar para o outro mudando a tributação. Esse é um fator importante também a se pensar, viu, pessoal? Quem às vezes... porque o que acontece? A gente opta pelo regime quando entra no plano. A gente não sabe como vai ser a carreira, enfim. Aí, às vezes, tomou uma decisão equivocada, a gente não consegue mudar. Portanto, você tem essa oportunidade. Legal. Eu não sei se está publicado lá no canal, do Inovar, no site, mas depois eu gostaria de detalhes sobre essa migração, como funciona a portabilidade, até para já começar a pensar nisso. Tá, pode mandar um e-mail para o nosso contato, @Inovar Previdência, a gente dá todos os detalhes para você. Tá ótimo. Qual o próximo, Ricardo? Kelly Costa. Kelly Costa. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. É uma dúvida para quem ainda está contribuindo como eu, né? Eu entrei 15 minutos depois que a apresentação começou. Eu só gostaria de saber se vai ter alguma mudança com a retirada da Abril para quem ainda está contribuindo. Você está fora da empresa? Já estou fora da empresa, já. Não tem nenhuma mudança e você pode permanecer depois na hora da opção, depois de concluir a aprovação pela Previc, que deve levar em torno de 18 meses, você pode decidir permanecer e continuar contribuindo normalmente. Tá. Essa questão de portabilidade para o plano família, né, querendo falar, depois eu entro em contato com o rapaz que me atende, que aí eu vejo direitinho, em detalhes, o como fazer. Tá bom. Tá bom? Era só para saber se tinha alguma coisa que a gente tinha que fazer agora. Mas eu acho que não, né? Não, agora não. Agora não tem nada a fazer, a única coisa é vocês avaliarem essa questão do plano família, que pode ser uma opção já para fazer, se alguém desejar. Pode já fazer. Mas, fora isso, se quiser permanecer no plano atual, é só aguardar. A gente vai comunicando, né? A gente tem feito lives recorrentes, então a gente vai falando do andamento do processo, e assim que concluído, a gente vai enviar o termo para vocês formalizarem a opção. Então tá bom. Tá certo. Um abraço para todos. Outro, obrigado. João Batista. Alô. Oi, é a Rosana que está falando aqui no nome do João Batista. Oi, Rosana. Rosana, bom dia. Bom dia.
Eu acho que eu não entendi o básico, me desculpe. Eu queria saber o seguinte, eu já recebo o benefício, não estou mais na empresa, estou aposentada. Essa mudança aí de portabilidade ou de retirada integral, isso vale para todos os participantes ou é só para essas pessoas que estão agora ainda junto com a patrocinadora, recebendo esse aporte da patrocinadora? Eu não entendi se isso vale para todo mundo agora, se todo mundo vai ter essa opção. Vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Aí, depois do término do processo de retirada, continua valendo para aqueles que não recebem benefício. Para os que recebem benefício, vale as regras do regulamento. Tá? Então, fica aberto para quem recebe benefício, fica aberto essas opções até o término desse processo de retirada. Depois segue as regras do regulamento, que você sacar de uma única vez, se ainda não fez, até 25% do total, e 2,5% e até 2,5% ao mês do saldo que você tem aqui conosco. Entendi, tá bom. Então depois eu vejo o meu caso. Assim, na prática, se quiser continuar da forma como está, não há nenhuma alteração, nenhum prejuízo. Entendi. Tá, então depois eu vejo pessoalmente o meu caso diretamente com alguém, que seria melhor fazer. Obrigada. Imagina. Nelson, tinha mais alguma questão? Quando você migra de um plano para outro, você migra o teu valor nominal ou cotas? Não, você migra o valor financeiro. Financeiro. Ok. Nominal. Tá bruto, sem desconto. Patrícia? Oi. Bom dia. Uma das minhas perguntas já está, em parte, respondida. Eu queria fazer uma outra sobre a questão administrativa, né? Nós temos no Conselho Deliberativo a presidência, o Fábio Carvalho. Tem também um outro diretor da Abril, que é o Lucas Martinelli, não é? Como é que fica com a saída dessa patrocinadora? Eles seguirão no Conselho, conduzindo o Conselho Deliberativo? A gente está avaliando essas questões com o Conselho, com os demais, né, os outros 3 que são maioria, e isso possivelmente teremos alterações aí de estatuto para que a gente dê mais, porque como a Inovar pode se tornar a maior patrocinadora, ela teria o direito de escolher, né, as cadeiras do conselho, né? Provavelmente a gente deve mudar isso um pouco e deixar isso a cargo dos participantes, mais a cargo deles. Então, possivelmente, a gente está avaliando com o conselho como montar essa composição de forma que vocês sejam representados aqui. Possivelmente pode ter uma redução de cadeiras e como a regra, né, da Previc é 1/3 de representantes de participantes e 2 de patrocinadoras. Mas como a gente tem hoje, a gente pode ficar, a Inovar pode ser, no final do dia, a maior patrocinadora, a gente pode eventualmente abrir isso um pouco mais para a escolha dos participantes. Pode ser que a maioria seja escolhido pelos participantes. A gente está avaliando aí o melhor modelo com o nosso Conselho Deliberativo. Lembrando que esses 3 com quem eu tenho conversado, eles são independentes, tá? Eles não fazem mais parte das empresas, tá? E eles têm atuado, têm contribuído bastante para a nossa gestão aqui. E precisa ser gente que conheça do negócio, tá? Precisa ser gente que conheça, porque senão a gente perde agilidade, a gente perde oportunidade de mercado. Hoje a gente é uma entidade muito rápida para tomar decisão. Eu já trabalhei em outras entidades, eu sei como funcionam os processos, é tudo muito burocrático. Então, e eu acho que com a saída da Abril a gente ganha ainda mais agilidade. Uma coisa que ficou clara para mim é o seguinte:
Se praticamente nada muda para quem já está há muitos anos, inclusive recebendo aposentadoria, qual é a necessidade de a gente fazer esse novo cadastro, ou melhor, a decisão de permanecer ou não nesse formato? Isso é para atender a legislação, somente isso. Tá? Por mim, eu nem perguntaria para vocês, tá? Mas é uma exigência da legislação que todos se manifestem, inclusive os que querem permanecer. Tá? Então, assim, é importante que vocês verifiquem o cadastro, que é para nós cumprirmos com o nosso dever legal, cumprirmos a exigência regulamentar. É só isso. Desculpe, em cima da pergunta da Patrícia, que é a mesma minha. Por que a legislação exige isso se nada muda? Só se exige uma manifestação pode dar algum risco, ou não? Não, Caldini, é que com a retirada abre-se essas outras opções de resgate, coisas que não tinha até então, tá? Quando a pessoa estava no plano patrocinado. Ela pode resgatar total agora, antes ela não podia, ela só resgatava a parte dela. Então, como ganha essas novas opções, a pessoa tem que formalizar a decisão. Perfeito, entendo. Eu queria aproveitar para parabenizar você, a administração. Os resultados são, de fato, animadores. Eu tenho visto comparado com outras. E é um prazer estar com todo mundo junto. Ver tantos rostos queridos aí. Super prazer. Aldine, a gente trabalha aqui para nós. Cara, eu tenho paixão pelo que eu faço e eu quero continuar aqui fazendo esse trabalho para vocês, os nossos conselheiros. Eu queria agradecer Galo, Toninho, Galhardo, né, o Robson, que sempre está presente, eles nos apoiam na nossa gestão aqui, e assim, a minha vida é isso, cara, é fazer com que vocês tenham um futuro melhor. O meu também está no jogo, né? Claro. O meu também está no jogo aqui, então assim, a nossa intenção é permanecer com a Inovar e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E todos esses que você citou, coincidentemente, eu trabalhei junto com eles e confio muito nesses todos, são queridos amigos, agradeço a eles também. Galhardo, Galo, Toninho, algum comentário? Vocês fiquem à vontade, por favor. Robson também. O que eu acho interessante foi que uma das melhores lives que eu já vi, tinha 150 participantes. Eu acho que isso foi absolutamente fantástico, significa que, sei lá, a gente tem muito trabalho pela frente e aumentou o compromisso, entendeu? Eu acho que a gente sabe que mesmo não participando, as pessoas estão envolvidas e estão apoiando esse grupo. Eu acho que valeu muito a pena. Então, todos de parabéns aí. Obrigado. Eu também... Posso falar? Fica à vontade. Eu também queria parabenizar vocês pela maneira como transparente, como a Inovar se manifesta em qualquer situação e os resultados, o desempenho de rentabilidade é muito consistente, muito bom, mesmo no ano de crise, como o ano passado. Foi um desempenho bom, muito bom, e eu acho que vocês deviam fazer na campanha de esclarecimento, enfatizar esse aspecto. Se todos permanecem, as cotas continuam valorizadas. Não há motivo, não sei se a legislação permite que faça essa campanha, não há motivo para sair. Não há motivo para sair. Veja a nossa taxa de administração mais baixa do que do mercado, veja os resultados consistentes, a nossa postura conservadora em momentos de crise. Enfim, a minha sugestão é que enfatizem esse ponto para que a maioria, que nem sempre as pessoas estão muito... conhecem todo o contexto, sabem das consequências das coisas, para permanecer, porque aí vai ser melhor para todos. Sem dúvida. Deixa eu dar a palavra para o Bizarria, que depois o Galhardo fala. Bizarria, você estava com a mão levantada há um tempinho? Reforçando o que o Nelson falou, porque assim, nesse momento a gente está tendo, como há uma mudança muito sensível
no aspecto que existia anteriormente de saída, e eu acho que tem que sugerir para vocês, assim, procurar uma campanha para manter esse pessoal aqui, o máximo possível, porque a gente fala, quando fala da saída da Abril, são 140, quando fala de, né, mas a gente não pode esquecer que, de repente, nós abrimos a porteira para saírem 4.600 pessoas, coisa que não existia antes, né, para quem já está ou já esteve. Então, agora, eu acho que vai ter que focar muito em reter esses 4.600 que estão aí, porque senão, assim, quando eu perguntei do patrimônio, da perda lá, que a gente falou, né, a parte que vai para os nossos amigos que vai lá para Abril, que você falou, são 12 milhões, para Somos, que a gente sabe que aí, né, perto de 1 bi, aí começa a entrar, mas se amanhã começa a haver uma migração muito grande, né, esse 1 bi deixa de existir, ele vai virar pó, né, entre aspas. E aí, e que você fala, nós estamos preocupados, não só todos que estão, esse pessoal que acreditou, e você também, todo mundo está preocupado porque acredita nisso daí, certo? Então, volto lá ao que eu falei, não é um nome que sustenta isso daí, né? Foi, hoje já deixa, hoje são os participantes. Exato. Né? E aí, só para uma pequena dúvida, a migração para o plano família, eu estou vendo assim, está tendo, até porque quando a gente acompanha o plano família está rendendo mais que o outro, que o plano atual, né? Essa migração para as pessoas que já estão, eu entendi que você falou que não muda, se a pessoa já está sacando, não tem carência, não tem nada. Para quem ainda não recebe benefício, pode portar agora para o plano família. Para quem já recebe, não pode agora, tá? Portar para o plano família, se alguém desejar. Não pode? Não pode, porque os assistidos não podem portar. Só vai abrir essa opção lá na hora do termo. Tá, mas hoje, se quiser, mas que tem a carência dos 3 anos. Lá no família tem a carência dos 3 anos para utilizar o recurso. E lá na frente, quando se fizer a portabilidade, pode portar e sem a carência. Quem é assistido? Não, lá no plano, entrou no plano, tem a carência. Ah, entrou no plano, tem carência? Tem carência. Tá. Não, lá na frente. Então, lá na frente também. A hora que você portar para família, o plano família prevê a carência de 3 anos. Ok, era essa a minha grande dúvida. Então, eu só insisto, eu acho que assim, campanha de retenção vai ser de extrema importância. Sim. Porque senão precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes assusta um pouco a falta de ter um nome de peso atrás, que esse peso não é tão grande hoje, mas a gente vai ter que pensar nisso daí. Sim. Então, só isso, obrigado. Obrigado. Nesse sentido, só complementando o que ele falou, e dentro daquela minha sugestão da campanha, fazer um manifesto, se é possível fazer um manifesto, dizendo, eu vou prosseguir na Inovar Previdência. E todos os que vão, são nomes conhecidos, todos os que vão, assinam esse manifesto e isso é mandado para todos os participantes. Isso vai dar um índice de confiabilidade muito grande, porque tem jornalistas, tem administradores, gente muito conhecida e com credibilidade. Gostaria de propor isso para você, Kleber, examinar aí com a diretoria se isso é legal e o meu nome já pode colocar aí. Tá bom, Nelson, muito obrigado.
O Kleber, só aproveitando aqui, eu vou reiterar um pouquinho o que o Manuel Bizarria falou, que foi bem lembrado, da questão da relevância da Abril no passado, mas há um bom tempo a gente vem aí já caminhando, né, com as próprias pernas, entendeu, e segurando o rojão, foi da Somos e assim por diante, e a adesão foi muito forte, porque tem pessoas como vocês que estão aqui na live que sempre sabem que o conjunto, o conjunto, a foto de hoje é melhor e traz benefício para todo mundo. Com relação ao que o Nelson falou, Nelson, a gente colocou uma frasinha de efeito ali no final da apresentação que fala juntos somos mais fortes, entendeu? E é isso que a gente quer perseverar, entendeu? Concordo com você. A gente tem que falar para o pessoal que a gente está ficando, quem está ficando, porque isso o pessoal dá conforto para os outros. Eu tenho sido, desde que saiu esse comunicado, eu tenho sido procurado por colegas de trabalho, né, ex-colegas de trabalho, e Galhardo, como que tá, e agora, não sei o quê, aí a gente explica direitinho, sempre no final da conversa é assim, pô, que tranquilo, beleza, então quer dizer, nada mudou para mim, eu continuo tendo o mesmo benefício, continuo tendo a mesma segurança, sim, entendeu? E eu falo para o pessoal, e muita gente incentiva também, faz o plano família também. Eu fiz também, a exemplo do Kleber, fiz o plano família, entendeu? Com um planejamento para minha família, e acredito muito nisso aqui. Se eu não acreditasse, eu não teria feito o plano família como maneira de sustentar e acreditar na longevidade do nosso plano, entendeu? A gente tem bons resultados no passado, é lógico que isso não garante o futuro, mas o que garante o futuro é isso aqui, é um plano que onde a gente vai poder sentar e discutir nosso plano de aposentadoria tão abertamente como a gente tem nesse caso o privilégio de ter. Não é um plano de previdência desses do Itaú ou de qualquer outro que vai me permitir sentar na mesa e discutir o futuro, entendeu? Ele me permite só lamentar, mas ele não me permite discutir o futuro, entendeu? E isso é muito bom. Obrigado, verdade. E aproveito também estou vendo aqui um monte de carinhas conhecidas e mandar um abraço para todo mundo. Cristiano Rosa. Bom dia, aqui é Silvia, em nome de Cristiano Rosa. Muito obrigado pelo atendimento, também compartilho trabalhei junto com o Nelson na Exame São Paulo, num mundo diferente do que vivemos hoje, e quem é o beneficiário é meu marido, Cristiano Rosa, que também trabalhou na Editora Abril durante, enfim, meio século, como vocês dizem. Mas a minha pergunta é a seguinte, ela parcialmente já foi respondida. Para quem já recebe benefício, se continuar aceitando o benefício, não muda nada, certo? Certo. E para quem está como futuro beneficiário em caso de sinistro, em caso de morte. Eu escutei logo no começo vocês falarem que mudava uma regra de 75%, 50%, mas confesso que não entendi bem, gostaria, se possível, que me repetissem. Não, isso daí é para planos que são oferecidos por bancos e seguradoras. No nosso caso, não. Você tem lá os beneficiários indicados, você coloca lá os percentuais e o saldo remanescente é distribuído de acordo com a decisão do participante. Perfeito. Então, realmente, só para me certificar 100%, porque jornalista tem que perguntar 3 vezes a mesma coisa, Pode né? perguntar. Para quem está e já recebe, dando o ok, o aceite, não muda nada. Vida que segue, não muda nada. Perfeito. Concordo com os colegas e realmente acho que vocês deveriam fazer uma campanha para que as pessoas permanecessem, porque quando a gente olha os outros planos de previdência privada, realmente os ganhos da Inovar são acima do que a gente vê por aí. Então, seria interessante que todo esse montante fosse retido para que nós pudéssemos continuar desfrutando dos benefícios, né? E eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Imagina, prazer. Obrigada. Ariane. Gente, um prazer ver todo mundo, todos os amigos que trabalhamos, acho que um bom tempo junto. Eu queria só esclarecer uma coisa, uma dúvida que eu tenho. Dos 4.000 e pouco que somos hoje da Inovar, desse plano, quantos são assistidos? Assistidos, temos 700. 700, tá. 700 então, pessoas, 707 pessoas, para ser mais preciso. Eu pensei até que o número fosse maior. Mas o patrimônio é
mais de 450 milhões, mais ou menos, de patrimônio só de assistidos, dentre um bi. Tá, eu pensei tem uma concentração grande de patrimônio de assistidos. Tá, que eu acho que então essa campanha realmente para permanecer vai ser muito importante. Se os assistidos fossem um pouco maior, eu acho que a gente tinha menos riscos, vamos dizer assim, mas vai necessitar de fazer essa campanha mesmo. Ok, bela apresentação, primeira vez que eu estou na live, tá? Converso bastante com o Robson, a gente se fala mais, né? E gostei muito de participar e rever a todos, tá? Um abraço a todo mundo. Obrigado, Eliane, prazer. Lígia Domeni. Bom dia. Assim como todos, né? Parabéns pela live. Infelizmente, eu tive alguns problemas com a internet, então eu fiquei entrando e saindo. Eu perdi algumas partes aí. Então, a hora que estiver disponível lá no YouTube, eu vou querer assistir com mais calma. Eu gostaria de saber, assim, eu não, por ter entrado e saído, eu não sei se vocês já responderam alguma pergunta como a minha. Se aconteceu, me desculpe, mas eu não ouvi. No caso, eu ainda não sou assistida. E eu contribuí pouco tempo. Eu entrei no plano de previdência lá da Abril em 2000, pelo que eu estou vendo aqui, que eu nem lembrava mais, né? Quando eu me desliguei da Abril, eu não consegui continuar contribuindo, porque tinha que somar lá, né, a parte do patrocinado, então não deu, eu deixei congelado, meu plano já está lá há 21 anos. Minha pergunta se eu fizer a opção e migrar migrar por Inovar Família, né, para o outro plano de vocês, vai todo esse montante que eu tenho, né, na conta, ou não? Vai só a parte que é a minha parte da contribuição? Porque parece, eu não fiz as contas direito, mas eu acho que falta alguns meses para dar os 5 anos lá que você comentou. 5 anos de vínculo conosco aqui, para você poder portar tudo. Precisa ver não, com vocês eu já tenho 21. Então você pode portar tudo. Tá. Se desejar, pode fazer a portabilidade integral para o plano família. Que legal. Então era isso. E aí, no meu caso... E isso você não precisa guardar, tá? O termo de retirada de patrocínio, não sei se você acompanhou essa parte. É só entrar em conta. Isso eu acompanhei, né? Então, aí você não há necessidade de aguardar o termo para poder portar. Tá? Aí, no caso, é só esperar, né, a carência de 3 anos, que também, no meu caso, não me afeta, porque eu ainda tenho algum tempo aí, antes de começar a receber algum patrocínio, receber, né, da Previdência ainda demora um tempo. Então, é só fazer a migração e aguardar. E como foi colocado aqui, você pode alterar o regime de tributação quando vai para lá, tá? Se quiser. Pois é, porque aí começa a contar do zero, tá? Começa a contar do zero. Por exemplo, sei lá, você está na progressiva, quer ir para a regressiva, começa com 35%, ao longo do tempo vai diminuindo. São 10 anos, né, para chegar no mínimo, né? Isso, entendi. Tá bom. Aí eu entro em contato com vocês, né, para saber realmente o que seria mais interessante, para não ficar tomando o tempo de todo mundo, né? Acho que é melhor, né? Sim. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Imagina. E parabéns. Obrigado. Moisés Salles. Oi, gente. Moisés Salles sou eu, a Cleide, para quem ainda lembra de mim. Bom ver todo mundo. É o seguinte, eu não sou da área, mas eu fiquei aqui com uma dúvida. Parece, a princípio, que é interessante, que vale a pena a gente pensar de migrar do plano antigo, eu vou chamar assim, do patrocinado, para o Inovar, para o plano família.
Mas eu fico pensando, mesmo dentro da Inovar, qual é o impacto que teria se houver, no plano da patrocinada, se houver uma migração muito grande para o plano família? Porque me parece que o plano família é meio futuro, né? Da Inovar. E aí, o que acontece em termos de impacto, de rentabilidade, com quem permanecer no plano anterior? Como que fica isso? E só para encerrar, beijos para todo mundo e parabéns para vocês da Inovar. Obrigado. Então aí a gente precisa avaliar o volume que isso pode significar, mas em termos práticos, eu diria que não deve mudar muita coisa, nem de um lado. Do outro, do Família Inovar, pode ser favorável, porque é um plano novo, então você ganha um pouco mais de musculatura para investir, né? E do patrocinado, assim, não vejo tanta mudança, assim, obviamente vai depender do volume de migração, né? Depende muito do volume de migração, mas olhando no contexto geral, o que a gente tem que levar em consideração é o patrimônio consolidado, né? Porque é isso que vai impactar a nossa taxa de administração. Então, indo de um lado para o outro, não mexendo no patrimônio, a gente consegue manter o baixo custo, né, de administração. E a não ser que tiver uma migração muito forte para o Plano Família Inovar, aí a gente tem que avaliar o que fazer, mas não tem nenhum prejuízo para ninguém que permanecer. Tá? Não haverá nenhum prejuízo desse tipo de perda de patrimônio, enfim, a gente vai... hoje está tudo muito flexível, essa questão de investimento, né? Com essas plataformas que vieram, tal, o ticket, né, que a gente fala que é o valor mínimo para aplicação, no geral diminuiu bem, assim. Então, até para os veículos que a gente acessa, que às vezes não estão disponíveis para o público em geral, o ticket já diminuiu também bastante. Então, a gente não vê tanto problema se tiver uma migração muito forte para o Plano Família. Quem mais? Lígia novamente ou não? Mais alguma questão, Desculpa, gente? eu esqueci de abaixar a mão. Tá bom. Desculpa. Eu não vi o chat que eu estava respondendo aqui. Se alguém colocou alguma coisa aqui no chat, quiser falar, fique à vontade. Eu estou só ouvindo, porque a minha função como conselheiro e o grande prazer de estar vendo a Cleide, várias pessoas aí, o Robson e os demais que eu já vi, o Caldini, que já saiu, e outros mais aí antigos da velha guarda, que eu conheci e conheço ainda. Estou aqui ainda, Toninho, estou vendo você. Grande Toninho! Então, eu estou aqui ouvindo só porque a função nossa não é fácil, vocês sabem disso. O Kleber falou na permanência nossa, né? É isso que o tempo vai passando, você vai envelhecendo, né? Já estamos velhinhos, mas ainda a cabeça boa funciona, eu sempre questiono se eu devo continuar ou não. E ouço meus parceiros se devo ou não, senão eu caio fora. Deve sim. Mas eu tenho preocupação, sim, a gente continua batalhando, porque eu sei que a confiança nos que dirigem é fundamental para a permanência das pessoas. Já está aqui, Toninho. Fica, Toninho, o Caldini colocando aqui no chat. Então, eu permaneço, posso garantir para vocês que permaneço, ainda vamos trabalhar um pouquinho nisso, como é que vai ficar a administração, o Kleber explicou muito bem, a live sensacional, participação muito, muito significativa. O que eu posso dizer é o seguinte, é que eu acredito ainda muito nesse projeto, e não vai encerrar agora, né? Vamos em frente, porque é bom para todo mundo. Eu continuo ainda com grande parcela do meu valor que está lá, não tirei, está lá. Vocês sabem que eu já estou há bastante tempo, eu estou praticamente 50 anos, fiquei na Abril, né? Ou com a família eu trabalho ainda, para vocês saberem, eu continuo trabalhando com a família, com os 3 irmãos, né? E tem bastante trabalho para fazer.
Agora, mais ainda, porque eu virei a memória ambulante, porque é muita coisa que o pessoal não tem mais os contatos que temos vendo aqui agora, né? Hoje você não tem mais quem a recorrer na Abril. Se precisar de alguma coisa da Abril hoje, sumiu todo mundo. Não tem mais. Bom, enfim, para não tomar o tempo de vocês, quero garantir que nós vamos estar à frente disso, logicamente. Eu só estou aqui porque fui eleito por vocês, né? Senão não estaria aqui. Eu não sou nomeado, fui eleito, acho que 3 ou 4 vezes, já nem lembro mais. Mas vou continuar, e se tiver eleição, vou estar me candidatando novamente, né? E aí os participantes é que decidem quem ficar. Eu acho que é o melhor. Como o Kleber falou, nós vamos estudar a estrutura, né? Como vai ficar. E o que for melhor para todo mundo. Por isso que a participante é essencial nessa apreitada, agora de nós mudarmos, se é que vamos mudar alguma coisa, se precisar. É isso. Né? Fiquem tranquilos quanto à administração, que eu acho excelente, né? A equipe da Inovar é extremamente competente, nós temos assessores no mercado muito bons, tenho acompanhado o Galo que estou vendo aqui, o Galhardo também andou por aí, e os demais, né? Nós não estamos aqui para brincadeira, nós estamos realmente para manter isto que é bom para todo mundo. Eu sei muito bem como a gente precisa disso aí na frente, né? Tem os jovens ainda aí, eu já estou bem lá na frente, eu sei quanto vale ter essa retaguarda da Inovar à medida que você vai avançando no tempo, né? Então é isso, conte comigo sempre que precisar. Obrigado, Toninho. Galo? Bom, primeiro, eu estou super contente de ver tanta gente tão legal que a gente fica até meio emocionado, né, Angela? Ariane, doutora Deise. A doutora Deise está disfarçada. Eu só descobri que era ela quando ela abriu a câmera. Eu queria só reforçar aqui o agradecimento ao Kleber e ao Ricardo, que eu acho que o Ricardo está aí também disfarçado, né? Assim, pela dedicação, pelo comprometimento deles, eles sempre nos acionam quando necessário, para compartilhar, para educar, para ajudar a planejar. Assim. Obrigado, Kleber e Ricardo. E fiquei muito contente com a live. O material estava muito legal, acho que as perguntas foram muito, muito assertivas e acho que está tudo muito bem organizado pelo time da Inovar. E obrigado, Toninho e Galhardo, que a gente acaba se encontrando aí 2, 3 vezes por mês e apoiando o time do Kleber nessa história. Muito bom ver todo mundo, fiquei muito contente. Obrigado. Robson, ele disse que não tem mais tempo de fazer barba. Até mandei um WhatsApp, aí não aguentei. Falei, o que é isso? Mais alguma dúvida, pessoal? Então tá bom. Muito obrigado aí pela participação de todos, o tempo de vocês. E contamos com vocês aí para a gente, né, poder reter o máximo possível de pessoas. Vocês são a razão da nossa existência. Então, é fundamental a participação de cada um. Conversem com os amigos. Eu sei que vocês têm os grupos, né, de amigos aí de longa data aí da Abril. Então, conversem com o pessoal, né? Caso tenham dúvida, podem me ligar, pode ligar para a Inovar, tá? É o maior prazer poder esclarecer qualquer dúvida e o nosso compromisso sempre com a transparência com vocês, tá? Meu agradecimento aí pela participação de todos.